Olá, meu nome é Marcelo. Bom dia, meu nome é Júlia. Nós estamos aqui estudando o livro Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente Deus, da autora Elise Fitzpatrick. Hoje nós vamos para o capítulo 4, Aquele que Transforma o Coração. Nesse capítulo, a autora começa comentando aqui a história de uma personagem, acho que de certa forma bem inusitada, né? Uma pessoa que a gente conhece a história, uma história bem famosa da Bíblia, mas a gente nunca refletiu muito profundamente sobre ela. A Bíblia não fala nem o nome dessa personagem, né? Isso que é interessante, mas a gente sabe a profissão dela, né? Ou como que ela vivia. Então, essa mulher era uma prostituta e a autora sempre traz a questão de sentimento, né? De como a pessoa estava se sentindo, ou no caso aqui, possivelmente, claro. Mas é muito interessante o jeito que a autora traz e coloca aqui o sentimento na história, né? Vendo que aquela mulher era realmente presa no seu modo de vida, né? E nos seus próprios pecados. Posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro aqui, eu acho que essa é uma das personagens que a autora mais discorre sobre o que ela tá sentindo, o que ela estava pensando na hora do acontecimento narrado na Bíblia. Já é costume dela, e nos outros capítulos, falar sobre a parte emocional ali, o pensamento do personagem. Mas esse ela se desdobrou bastante, desde como ela era antes de conhecer Jesus, o que levou ela a ir até Jesus e depois de Jesus, como que ela ficou. E foi muito interessante, apesar de nada disso estar narrado na Bíblia, né? Ser bem curtinho o aparecimento dela. É algo legal de se imaginar, faz muito sentido. Pode estar como pode não estar certo, porém é muito interessante. E pra mim faz sentido. Era uma vida, a autora traz aqui, que seria uma vida vazia, né? Inútil antes de conhecer Jesus. E realmente essa personagem, ela estava presa, né, nas suas escolhas. As suas escolhas nunca traziam liberdade nem prazer, né? Ela era realmente oprimida por a sensação de culpa. E ela realmente estava à parte da sociedade, né? Aquém da sociedade naquela época. E muito rejeitada também por todo aquele povo. Tanto as mulheres que a conheciam julgavam ela, claro, pela sua profissão. Principalmente os religiosos da época também, eles trazem aqui que ela era muito julgada pelos religiosos e parece que nunca era vista com um amor verdadeiro, né? Sempre com um amor cheio de interesses por trás. Até que chega um momento em que ela conhece um professor, um mestre, um líder judeu que estava ali conversando com as pessoas, aparentemente fazendo milagres. Parecia que ela tinha ouvido falar da história de uma mulher, de uma viúva que teve o filho ressuscitado. E ela começa a se interessar muito. Provavelmente ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel na infância dela. E as pessoas ainda estavam meio confusas nessa época, se ele era o filho de Deus, se ele era Deus, se ele era um profeta. E isso foi despertando um interesse, né? Uma curiosidade nela. E foi crescendo cada vez mais, ela foi ficando cada vez mais emocionada, tocada pelas histórias que ela ouvia falar sobre esse homem, até ela sentir esse desejo de conhecer, de ir até ele. E muita dúvida pairou, né, sobre ela. Será que eu me aproximo? Como que eu vou chegar nele, né? O que que eu vou falar? Será que ele vai realmente expressar amor? Ou será que ele vai me julgar? Será que ele conhece quem eu sou e eu sou digna, né, de chegar perto dele? Será que ele vai me tratar como aquela viúva e vai falar, não chores? Ou como que ele vai me tratar, né? Isso pairava na cabeça dela. Sim, muitas dúvidas, porque, como a gente bem sabe, ela era muito julgada pelas pessoas, principalmente pelos líderes religiosos da época, por conta do que ela fazia. E por conta disso ela estava muito aflita mesmo. Será que esse mestre vai ser diferente? Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me aceitar? Ou será que ele vai ser igual aos outros? Em toda essa angústia, esse medo, mas ao mesmo tempo essa ansiedade, ela acabou decidindo ir encontrá-lo. Mas ao mesmo tempo ela pensou, eu vou simplesmente chegar de mão vazia? Logo eu, que já não tenho nada para oferecer, não sou ninguém, será que ele vai me aceitar? Se eu simplesmente chegar de mão vazia? Então ela faz uma grande prova de amor, que é entregar possivelmente a coisa mais valiosa que ela tinha, que era um jarro de perfume de alabastro. E aí realmente era uma forma dela expressar o seu próprio amor diante dele, né? O desespero que ela tinha, o medo, a vergonha, foi realmente tudo vencido. E ela então, com seu presente valioso que ela tinha ali, ela se aproximou dele. E Lucas então relata esse encontro. Lucas 7:38 vai mostrar ali como que foi esse encontro, quando Jesus estava realmente jantando em uma casa de um fariseu. Então essa mulher venceu várias barreiras aí
e sem se preocupar com o que os outros pensavam, sem se importar com a opinião realmente daqueles que já julgavam, ela simplesmente se aproximou de Cristo, se entregou ali aos pés dele, se humilhou, né? Aqui a autora também relembra isso. E naquele momento, então, a personagem, ela se derrama aos pés de Cristo, né? Começa a chorar aos seus pés, enxugar as suas lágrimas com os cabelos e também derramar o próprio perfume, aquela coisa tão cara e tão preciosa para ela derrama aos pés de Cristo. Diferente da abordagem que Cristo teve com a viúva de não chores, né? Aquele Cristo que consolou, para aquela mulher ele realmente deixou ali ela chorar, porque ao mesmo tempo parecia que ela estava se lavando, se purificando, né, de todos os seus pecados. Parecia que alguém que não um choro de culpa, mas um choro de justificação. Sim, quero até ler essa parte aqui do livro para mostrar exatamente como a autora trouxe esse paralelo. Em vez disso, ou seja, em vez de dizer não chores, aqui retomando, em vez disso Jesus lhe disse para não chorar. Concedeu-lhe a graça de poder chorar não como alguém culpado, mas como alguém justificado, de lamentar o pecado e de amar a Cristo. É muito bonito ver esse paralelo de que Deus ele veio para todos. Naquele momento a viúva ela precisava não chorar, ela precisava de consolo, precisava de um alento. Já ela é diferente, ela estava precisando nesse momento de chorar, de se livrar de toda a sua angústia, de todo o seu passado e se tornar uma nova mulher, agora nos caminhos de Cristo. E o interessante, né, também dessa passagem, era a própria questão de todos os outros, né? Uma questão que a gente já viu um pouco no livro, acho que vai discorrer um pouquinho mais pra frente, do próprio temor aos homens, né? Ela estava ali diante da sociedade, da alta elite da religião ali naquela época, né? Dos fariseus e tudo mais. Mesmo assim, ela não se importava mais do que os outros pensavam, né? Ela olhou para o Criador, para o Salvador dela, e falou: bom, é ele que importa, né? Ela amava o Senhor e diante dele ela se humilhou ali. E agora, por que a autora trouxe essa história? Qual era o objetivo dela com essa narrativa? Que é justamente sobre o que esse capítulo vai tratar. Sobre o poder incompreensível do Espírito Santo. Como a gente acabou de narrar, foi algo muito espetacular, essa história muito inusitada, muito impressionante. E como que essa história foi possível? Somente graças ao poder incompreensível do Espírito Santo. Se não fosse pelo Espírito Santo, isso nunca teria acontecido. Eu nunca teria enxergado que estava numa vida de pecados, nunca teria enxergado Cristo como Salvador, nunca teria mudado de vida. E ela até compara, né, que todos os cristãos, são iguais a essa mulher. Que quando realmente percebem o valor de Cristo, né, pelo poder do Espírito Santo, realmente transbordamos de amor e nos achegamos a Ele. Mas isso não é uma coisa que vem de nós, não é uma obra feita por nosso próprio convencimento, mas pelo poder do Espírito Santo. Sim, é graças ao Espírito Santo que a gente percebe que é pecador, percebe a existência de Deus, de que Deus existe, que Ele nos ama, e através dele que a gente vai buscar a nossa santificação e viver ao lado de Deus, como filho de Deus. E é sobre isso que agora a autora vai falar. Ela vai trazer uma lista aqui de várias formas como o Espírito Santo atua nas nossas vidas. A primeira delas, ela fala que o Espírito Santo ele nos ensina sobre a glória de Cristo. Ele opera a fim de glorificar a Cristo. Dos versículos que ela ressalta aqui é João 16:14, que fala: Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. E é muito interessante, né? Estarmos sensíveis realmente ao poder do Espírito Santo. Nessa parte também eu achei muito interessante que a autora ela traz aqui um recorte de uma palavra do C.S. Lewis que diz mais ou menos assim: somos criaturas indiferentes que brincam com bebidas, sexo, ambição, enquanto a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que deseja continuar a fazer bolos de lama na sarjeta, pois não é capaz de entender o significado do convite para passar as férias na praia. Satisfazemos-nos facilmente demais. E é isso que a autora está nos mostrando. As coisas do mundo, as alegrias do mundo satisfazem a gente muito facilmente, enquanto o Espírito Santo está ali constantemente na nossa vida martelando que existe um Deus amoroso que infinitamente melhora tudo isso. E ele sempre nos ensina, né, que devemos olhar para ele, e sem ele a gente não consegue, a gente ficaria realmente satisfeito só com esses bolos de lama, enquanto a eternidade está batendo na porta. O próximo ponto justamente seria ao nos mostrar a cruz. Então, o Espírito Santo ele tem esse poder de convencimento. Quando a gente fala ou explica da palavra e realmente, às vezes a gente fica indignado como as pessoas não estão entendendo
Mas não é nosso o papel, né? O nosso papel sim é de falar, mas realmente o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, como mostra João 16, de 8 a 11. Sim, e agora em seguida a autora ela vai detalhar mais cada um desses passos. O primeiro deles é o convencimento do pecado. É graças ao Espírito Santo que a gente entende que existe o que é certo e o que é errado, a gente já nasce sabendo o que é certo e o que é errado, e a gente sabe quando a gente está cometendo um erro, a gente sabe que a gente está em pecado, a gente instintivamente sabe que a gente está desagradando a Deus. Ninguém faz alguma coisa errada e sai livre de sua própria consciência. O próximo ponto, justamente do convencimento da justiça. Então, o Espírito Santo ele também nos convence da justiça de Cristo. Cristo foi perfeitamente justo e sua justiça pertence a todos aqueles que creem. E a autora ressalta que a idolatria é sempre um ataque ao caráter do próprio Cristo, do próprio Deus. Deus é um Deus totalmente justo. E quando nós buscamos essa idolatria, ou quando nós somos idólatras, nós estamos indo contra o próprio caráter de Deus. E por fim, o convencimento do juízo. O Espírito Santo ele também nos convence que haverá um momento em que virá a justiça divina sobre o pecado e haverá a eliminação do pecado no mundo, e a certeza da morte eterna para aqueles que permaneceram no pecado. Como também terá a vida eterna para aqueles que quiseram se afastar do pecado e viver juntamente com Cristo. E como é bom a gente ter essa certeza, né, principalmente do juízo, porque no mundo que hoje a gente vive tão impune, né, as coisas erradas, elas acabam ficando impunes, a autora traz isso, né? Se você visse a situação real de como que é o pecado, de como que tá as forças, né, do mal, que é realmente amarrado e condenado, impotente, então a nossa forma de olhar a Deus e olhar a vontade soberana de Deus seria diferente também. Sim, tudo no mundo está nos indicando que é melhor tentar levar vantagem, sempre viver da maneira mais fácil, sempre tentar passar a perna nos outros para se sobressair. E se não houvesse o Espírito Santo nas nossas vidas, era para todos vivermos assim, né? Porque tudo leva a crer que seria mais fácil assim, que seria melhor. Porém, graças à misericórdia de Deus, o Espírito Santo está sempre nos relembrando que é muito mais importante estar próximo dele, estar vivendo como Cristo, do que estar vivendo de acordo com o mundo. Exato. O próximo ponto que a autora traz é sobre o Espírito escrever as suas palavras em nosso coração. Então, quando nós recapitulamos passagens ou quando lemos com mais frequência a Bíblia e aquelas palavras ficam no nosso coração, é muito mais fácil acessá-las, não só no momento ali da leitura diária, mas no nosso dia a dia, em alguma situação, realmente a gente relembrar aquelas passagens, né? Relembrar a Bíblia e as palavras do Senhor, porque nós estamos em intimidade com Ele. E essa intimidade é proporcionada realmente pelo Espírito. Ele que nos vai lembrar das palavras de Cristo, dos ensinamentos do próprio Deus que estão ali na Bíblia. Filipenses 3:8, né, nos mostra a importância de fato, considerarmos todas as coisas também do mundo como perda e olharmos a supremacia de Cristo, né? Sim, enquanto a palavra de Deus estiver na nossa mente, entre aspas, assim dizendo, a gente acaba vivendo uma vida mecânica, né? Às vezes a gente lembra de obedecer, obedece porque tá escrito, porque mandaram, mas quando a gente entende a palavra e ela entra no nosso coração, isso, o Espírito Santo permite que ela entre nos nossos corações, a gente passa a viver por amor a Deus, por amor à palavra dele, e não mais essa coisa mecânica e meio que obrigatória, por assim dizer. Em seguida, ela vai falar sobre capacidade do Espírito Santo de inclinar nosso coração para adorar a Deus. É graças ao Espírito Santo que a gente adora a Deus. Se não fosse por ele, não haveria amor. Como eu acabei de falar, a gente teria uma relação mecânica com ele, né? A gente obedeceria o que está escrito porque ele mandou e acabou. Mas não é isso que acontece. O Espírito Santo ele entra no nosso coração e permite a gente adorar a Deus, a amá-lo verdadeiramente, do fundo do nosso coração. Acho que a forma natural, né, humana seria justamente adorar a criação e não o Criador. Por isso que a gente vê tanta coisa de ídolos mesmo, assim, feitos em relação à própria criação. Então, nossa, é espetacular o poder do mar, por exemplo. Então, vamos adorar o mar. Ah, o sol é fenomenal e é incrível, vamos adorá-lo. E aí, nisso a gente acaba adorando a criação e não o próprio Criador. E aí fica muito mais fácil de inventar falsos deuses, adorar nós mesmos, enquanto o Espírito Santo nos mostra realmente o caminho, né? Que as criações são espetaculares, mas o próprio Criador é imensamente maior. E também o Espírito Santo nos convence de que somos filhos de Deus. Ou seja, acabamos de ser convencidos que nós devemos amar a Deus genuinamente do fundo do nosso coração, mas graças ao Espírito Santo a gente também pode acreditar que Deus nos ama de volta, que Deus nos trata como filhos dele.
Se a gente aceita ser filho de Deus, Deus nos tratará como filho, ele vai também amar a gente da mesma forma que ele amou Jesus. Isso realmente desperta um afeto totalmente diferente, né? Porque há uma grande diferença entre adorar um Deus distante, um Deus que não se preocupa comigo, e realmente quando eu olho para aquele versículo que fala, não, vocês já não são mais só meus conhecidos ou meus amigos, mas eu posso dizer que vocês são filhos de Deus, meus filhos. Então é uma relação mais próxima, né? Adorar realmente um Deus que também é seu pai. Sim, não é aquele amor platônico, né? A gente dá tudo de nós para Deus, ama ele do fundo do nosso coração para ele dar migalhas de bênçãos pra gente. Pelo contrário, a gente ama Deus do fundo do nosso coração e ele nos ama de volta genuinamente e profundamente. A gente tem uma relação muito íntima e próxima com ele. A próxima questão que a autora traz é sobre realmente que o Espírito ele nos ensina a orar. Tem esses versículos bem interessantes, né, que fala que nem sequer sabemos orar sozinhos, sabemos expressar os nossos desejos. E enquanto o Espírito ele realmente vai nos ensinar, nos socorrer na nossa fraqueza, pois nem sabemos orar, é o que o versículo em Romanos 8:26 aborda. Vou ler aqui o versículo, Romanos 8, 26 a 27 diz: Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele funciona basicamente como um intérprete de nós com Deus. Sem o Espírito Santo, a gente mal saberia se expressar com Deus, falar com Deus, explicar a Deus o que a gente está sentindo, mostrar nossa gratidão, mostrar nossos arrependimentos. É graças ao Espírito Santo que a gente consegue comunicar tudo isso para Deus. Ele é como se fosse o nosso guia nas orações, né? Sim. Bom, um atributo que a autora vai trazer agora do próprio Deus é sobre a sua fidelidade, né? Deus é fiel. E é muito interessante porque nós às vezes falamos, Deus é bom, Deus é misericordioso, ou, nossa, eu tenho sentido a bondade de Deus. Mas são atributos imutáveis, né? E mesmo em meio a dificuldades, às vezes a gente pode até procurar onde está a bondade de Deus. Mas isso é uma coisa que simplesmente né? Deus é fiel. Então a autora ressalta isso. E traz alguns versículos aqui, mas ressalta realmente isso, que nós não estamos sozinhos na luta. E o Espírito Santo, ele também nos ajuda, está conosco, juntamente com o próprio Deus. E graças a essa fidelidade de Deus, a gente pode mais uma vez ter a certeza da nossa glorificação final. Agora, já no finalzinho do capítulo, a autora traz isso mais como uma forma de alento mesmo do coração. De saber que mesmo apesar de todas as dificuldades, todos os erros que a gente comete, todos os pecados que a gente comete, enquanto a gente tiver Deus no nosso coração, de se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e sempre buscar a Deus, a gente pode ter certeza da nossa glorificação final. E é isso que nos acalenta o coração, né? Porque a gente é pecador, todos os dias erramos, todos os dias pecamos, mas graças à fidelidade de Deus e à bondade dele, a gente pode sempre buscar arrependimento e buscar nos viver mais próximo dele. Sim, é uma chamada, né, realmente à proximidade e intimidade com o Espírito. Como é preciosa realmente toda a influência que a gente viu e a atuação também do próprio Espírito, né? Um compromisso a gente deve traçar um compromisso então de obedecer ao próprio Pai, porque a gente sabe que o Espírito Santo foi deixado para nos consolar, transformar o nosso coração, esclarecer, nos ensinar em relação à própria Escritura e também a depender, né? Nos levar à confiança. Então é um convite para todos nós estarmos mais sensíveis ao Espírito Santo, estarmos mais próximos de Deus através também do Espírito, deixarmos ele participar ativamente de nossa rotina, não só no momento de nosso devocional. E por fim, gostaria de finalizar aqui com uma passagem do livro. Conforme você avançar na leitura deste livro e o Senhor mostrar áreas de idolatria em seu coração, pode ser proveitoso voltar ocasionalmente a este capítulo. Em vez de se sentir arrasado ou condenado em qualquer aspecto, lembre-se de que, com suas próprias forças, você não é capaz de produzir em si mesmo um amor absolutamente sincero pelo Senhor. Portanto, se o desespero começar a tomar conta, recorde-se primeiramente de que seu registro já foi selado nos tribunais do céu. Você é justo. Em seguida, recorde-se de que Deus assumiu o compromisso de transformá-lo, e Ele é capaz de transformar qualquer pessoa.